Elon Musk, o Twitter, ou X, e Alexandre de Moraes. Eu gosto muito de ler ficção científica. E a partir da década de 80 surgiu um movimento na ficção científica chamado Cyberpunk. Este movimento, uma das características dele, era apresentar como elemento principal megacorporações que controlavam governos, que estavam acima dos governos. Tinham suas próprias leis, impunham essas leis e, muitas vezes, inclusive, os seus próprios exércitos, a sua própria polícia. Há muitos bilionários por aí que querem agir dessa forma, que acham que estão em cima das leis dos países, que acham que estão para além da democracia, para além dos governos eleitos em cada país. Eles pensam que podem impor a sua vontade a outras nações. Mas vocês não vão ver eles tentando fazer isso com os Estados Unidos ou a Inglaterra. Não, eles vão tentar impor as suas ações a países que eles consideram países de terceiro mundo. Eles vão vir com frases: olha, nós vamos invadir quando quisermos para assegurar os, os nossos interesses. Falando isso em relação a países como a Bolívia. Ou quando é em relação a um país como o Brasil, eles se julgam no direito de não respeitar a lei do país. A lei do Brasil determina que toda empresa estrangeira que aqui opera tem uma representação aqui. Vocês acham que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos? Vocês acham que um empresário brasileiro que for operar uma empresa nos Estados Unidos poderá operar essa empresa lá sem ter uma representação no solo norte-americano? E aí, o que vocês acham? Certamente que não. E ao mesmo vale para um empresário norte-americano, ou neste caso do Elon Musk, sul-africano naturalizado americano, que opera aqui no Brasil. Então, a lei brasileira diz que é necessário ter uma representação aqui. Alexandre de Moraes está certíssimo em dizer que a plataforma, no caso X ou Twitter, vai ser derrubado se não seguir a lei brasileira. É simples assim. Uma empresa estrangeira operando no Brasil deve seguir legislação nacional, ou não pode operar. Ou vocês acham realmente que você pode operar na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, sem seguir as leis desses países internamente? Sem ter representações nesses países? Certamente que não. Então, por que uma empresa de qualquer um desses países poderia operar no Brasil sem ter as suas representações aqui? Sem seguir as leis do país? Elas necessitam e precisam seguir as leis daqui. Isso é uma questão de soberania nacional. É do Brasil dizer que aqui o estrangeiro não pode fazer o que quiser. Não importa se ele é um mega bilionário, se ele tem todo o dinheiro do mundo. Aqui ele tem que seguir as leis como qualquer cidadão brasileiro. Ou como qualquer cidadão estrangeiro que pretenda operar com suas empresas aqui no Brasil. No caso, não é como qualquer um. A lei vale para todos. Agora, o pior não é esse senhor Elon Musk ficar aí tentando criar um movimento contra as instituições brasileiras, porque sim, não é contra o Alexandre de Moraes, é contra as instituições brasileiras. É desrespeitando a soberania nacional. É nós vermos tantas pessoas no Brasil que se dizem patriotas se alinharem a um bilionário estrangeiro que quer desrespeitar as leis do seu país, no caso do Brasil, que acha que está acima da sua própria nação, a ponto de dizer: olha, o que vem daquela nação, eu não vou respeitar. E essas pessoas se dizerem patriotas. O que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse momento, enfrentando os poderes das grandes Big Tech, como o Twitter,
como o X é a maior demonstração de luta pela soberania do Brasil. E não é só aqui no Brasil que isso está acontecendo. Em vários países do mundo estão sendo aprovadas legislações para limitar o poder dessas grandes big techs. Por quê? Muitas estão operando para além da legislação destes países. E isso já está causando grandes danos, inclusive ao processo democrático. Esta é uma realidade atual. O Alexandre de Moraes está correto. Ele está fazendo aquilo que todo patriota deveria fazer, que é defender a verdadeira soberania do país. Estrangeiro vem para o Brasil operar com as suas empresas, precisa obedecer às leis do Brasil. É simples assim. Princípio máximo de soberania. E ponto. Agora, quem se coloca do outro lado, a gente, nesses momentos, vê quem realmente é patriota e quem realmente está aí para defender os interesses dos bilionários, ou melhor, os interesses dos americanos dentro do Brasil. Vai uma empresa brasileira desafiar a justiça americana para ver só o que acontece. Vai a Suprema Corte norte-americana tomar alguma decisão em relação a alguma empresa brasileira lá no que opere nos Estados Unidos e ela não cumprir, para ver só o que acontece. É muito viralatismo se posicionar contra a justiça brasileira e a favor de uma grande empresa norte-americana contra o seu próprio país. Isso não é patriotismo, com certeza.